Oi, eu sou a Isa, e hoje eu terminei de ler um livro chamado As Vacas Não Me Olham Mais na Cara, da Dora Friend. E sim, esse título é um pouco diferente. E foi exatamente por causa dele que eu comecei a ler. Ultimamente, eu tenho não só começado a ler os livros muito pela vibe que eles estão me passando no começo, então eu começo a ler algumas páginas e aí eu determino se eu tô no humor de ler aquilo, mas eu passei por esse livro na frente do Kindle Unlimited e eu estava com muita dificuldade de continuar alguma leitura, e ele me prendeu do começo ao fim, não só pela escrita moderna e direta que a autora traz. Isso me fez ficar muito pensativa sobre essas narrativas em que a protagonista é criança ou tá na sua pré-adolescência e tem esse olhar mais fresco, ou mais inocente, ou mais ingênuo, ou até mais simples de como a vida e as coisas que a gente passa nela, nos impactam e como essas coisas funcionam também. E especialmente na parte de interação com outras pessoas. E esse livro é um livro curto, acho que deve ter umas 160 páginas, e eu recomendo muito essa leitura. Conta a história de uma menina que ela vive no interior, num lugar muito afastado de cidade, enfim, de outros lugares. E ela mora com uma mãe que não fala. Então, o livro todo vai desenvolvendo a relação dela com o mundo. Como que ela aprende a falar, como ela aprende a comer, como ela aprende sobre outras coisas, como ela lida com outras pessoas, que vão ser as pessoas que moram na casa do lado, porque é com quem ela consegue ter alguma interação. E como ela lida com as frustrações e com como que ela entende as coisas que ninguém explica, sabe, e que pra gente talvez sejam óbvias, mas que da perspectiva de uma criança ou de uma pessoa que não tem comunicação dentro de casa, como funciona aprender essas coisas? E eu li outros 2 livros esse ano que também me trouxeram uma reflexão muito parecida. Um deles foi Se Deus Me Chamar, Eu Não Vou, que é da Mariana Salomão Carrara. E o outro foi um que eu escutei na Audible alguns dias atrás, que se chama Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso. O que esses 3 livros têm em comum é essa questão de serem narrados da perspectiva de uma menina, tanto criança, então no da Mariana é um livro que a menina tem seus 11 anos, e no da Natália é um pouco biográfico, um pouco ficcional, mas é a história de uma menina pré-adolescente, acredito que entre seus 13 e 14 anos. E é muito interessante você voltar e ver o mundo por essa perspectiva. E pra mim foi mais interessante ainda que minha última leitura antes desse livro da Dora Friend foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Então ir desse olhar super maduro e adulto e pessimista das coisas para um olhar de uma criança que tá experienciando o mundo pela primeira vez, que, tá aprendendo a se comunicar, aprendendo palavras, aprendendo a lidar com pessoas e tudo mais, tudo desse olhar tão fresco, tão novo, e que a gente se acostuma, e a gente se acostuma a falar e acostuma a ler livros que muitas vezes vão levar esses assuntos, claro, ao mais sério que eles podem ser, com as reflexões mais profundas que pode se tirar disso, mas olhar com esse olhar fresco também me trouxe um quentinho no coração, sabe. Porque todo mundo já teve esse momento, todo mundo já, por algum momento, quando criança, mesmo passando por situações traumáticas, que foi o meu caso, não só aquilo é normal pra você, porque você tá acostumado com aquela realidade, mas você vê o mundo de uma ótica de novidade, de possibilidades, sabe? É maravilhoso. É um sabor ler um livro como esse hoje, especialmente com todas as coisas malucas e horríveis que acontecem no mundo e tudo mais, e com todos os estresses adicionais que a gente tem na nossa vida. Eu fiquei encantada por esse livro. E aí eu comecei a lembrar dessas outras 2 leituras. No da Mariana, eu fiquei muito intrigada com o título do livro e com a sinopse. Acredito que é Maria Carmen o nome da protagonista de 11 anos, e que pra ela vai fazer todas as perguntas do mundo.
ela pergunta, ela questiona o mundo inteiro, mas é a perspectiva de uma menina de 11 anos, que ainda assim, ela vê o mundo com uma simplicidade que, se a gente conseguisse ver o mundo desse jeito, seria tão mais fácil de entender tudo, seria tão mais bonito de experienciar todas as coisas que a gente experiencia e que a gente trata como se fossem normais, ou que a gente vê na internet, ou a gente vê as outras pessoas passando, então a gente acha que é só mais uma coisa na lista para ser feito, mas que no caso dela, é visto de uma perspectiva brilhante, do novo, e não brilhante no sentido de otimista necessariamente, tá, porque um dos assuntos também é a morte, que é o que traz o título do livro. Mas de como ela vê a questão, tudo muito simples: "Ah, se é isso, então se me chamar eu não vou", sabe. Como se, diferente da gente que vive com essa pressão e com essa realidade de que a gente sabe que muita coisa nesse mundo, muita coisa mesmo, não tá nas nossas mãos. No caso dela, é tudo muito a perspectiva da criança é muito aquela perspectiva de: "Ai, se eu não gosto disso ou se eu não acho que isso tá certo, eu vou pegar esse assunto com as minhas próprias mãos e vou fazer alguma coisa", sabe. Ou tipo, eu vou bater o pé e não vai ser assim, eu não vou aceitar. E claro, tem muita coisa que a gente não tem como não aceitar, até porque, além de não estar no nosso controle, são coisas que são tão grandes e tão em circunstâncias tão enormes que é comum, é tudo bem que a gente não consiga agir ou bater o pé a respeito. Mas tem outras coisas, que a gente poderia sim bater o pé, falar: "Não, eu vou aceitar? Não, que absurdo", sabe. E esse livro me trouxe muito essa coisa, assim, de questionar, de falar: "Ué, mas por quê? Por quê?". Sabe a fase dos porquês da criança? Foi um pouco isso, assim, como eu me senti lendo esse livro. Como quando meu irmão mais novo começou a fase dos porquês e perguntava: "Por que isso? Por que isso? Por que isso?". Às vezes a gente tá faltando um pouco a gente fazer um "porquê, gente?", mas ué, por quê? Sabe, pra tudo. Para as nossas coisas, para as questões pessoais, para as questões de trabalho, para as questões da vida com as outras pessoas, da situação política, da situação, sabe, econômica, de todas as coisas, finanças, enfim. A gente questionar mais, virar e falar: "Gente, mas por quê?", sabe. E até mesmo no sentido de terapia e de coisas que eu mesma tô aprendendo sobre mim ultimamente, que muita coisa eu viro pra minha psicóloga e falo: "Mas por quê? Mas que como que muda isso? Mas", sabe, por quê? Eu acho que o último livro que eu citei, que é o Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso, ele é um livro que, claro, ele fecha esse círculo por ser uma menina mais velha, já na pré-adolescência, então aí a gente já entra numa época que as consciências do mundo e das coisas ao redor dela vão mudando e são bem diferentes das outras 2 protagonistas que eu citei, mas vai tratar muito mais da parte social. Então como ela, menina, criada no Brasil, que sempre tem um viés, vê os amigos, como ela vê o irmão, como ela vê os pais, e como ela vê o mundo, e como ela começa a entender como o mundo percebe ela de volta, sabe. E foi uma outra leitura, né, porque eu escutei na Audible, mas foi uma outra história que, pra mim, coroou essa perspectiva de, bom, ela se questiona também. Além de questionar o mundo, além de questionar sobre os pais estarem parecendo que vão se separar ou se divorciar, enfim, sobre a criação do irmão ser diferente da criação dela, sobre ela aprender que ela tem que se cuidar e que ela tem que cuidar das coisas dela e tudo mais. Além de ela aprender e já ter muito bem desenvolvida a parte de questionar o resto do mundo, ela aprende a se questionar. Ela aprende a olhar pra dentro dela e ficar assim: "Eu entendi assim, mas talvez não seja assim. Eu achei que fulaninha achava não sei o quê, mas talvez seja ter sido só uma impressão. Pode ser que talvez fulaninha estava pensando tanto no dela, igual eu tô pensando no meu, que não importe", sabe.
me pega muito essa construção de história que tem esse frescor, tem esse nível de diferenciação ou de novidade em relação a outras narrativas, e eu acho que essas 3 autoras, não só por serem autoras nacionais, então elas trazem uma perspectiva muito brasileira também para as coisas, o que para mim é algo diferente, porque eu tenho um mix de leituras de lugares diferentes, mas a maior parte dos livros que eu leio são internacionais. Então, ter essa perspectiva da juventude brasileira e sem forçar contextos políticos históricos, apenas refletindo dentro de quem elas são, porque claro, os contextos políticos históricos eles são importantes, mas nesse caso de introspecção, e que eu tenho revisitado muito na terapia sobre infância e sobre o olhar que eu construí ao longo da minha vida, ter essa perspectiva me trouxe muito o que pensar. E eu recomendo, se você também está passando por um momento parecido, ou se você gostaria de ler algo diferente do que a gente ouve muito falar, ou diferente do que tem aí em destaque nos mais vendidos, ou até mesmo se você só quer uma perspectiva diferente dos livros que você já lê normalmente. São 3 leituras que eu recomendo muito, são autoras muito talentosas, com escritas incríveis. E eu fiquei muito feliz de terminar esse livro de como ele fez eu me sentir, sabe. Por mais que tratem de assuntos também pesados, vão tratar de perda, de abandono, de, questões de comunicação, questões sociais, questões, enfim, mais internas nossas. Eu acho tão positivo você olhar pela visão do outro e você dar um passo para trás, às vezes, e simplificar as coisas. E isso também é muito bonito. Isso também é um ato de coragem e mostra o quanto as crianças são mais corajosas do que a gente, porque elas não se deixam vencer tão fácil, elas não se deixam calar tão fácil quanto a gente deixa. E é isso. Recomendo essas leituras e tomara que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Obrigada por me ouvir.